Olá, tudo bem? Eu me chamo Rafael Mendes, eu sou fotógrafo e professor de Flash aqui na Academia de Fotógrafos e eu estarei com você nos próximos dias durante o nosso workshop de Flash TTL, onde eu vou te mostrar quais são os principais ingredientes, os principais passos para que você possa fotografar com o seu Flash, da forma correta e, claro, com maior eficiência. Antes da gente começar, eu quero te dar as boas-vindas e agradecer esse tempo que você está dedicando aqui a acompanhar o nosso workshop. Fico imensamente feliz de saber que você está aqui juntamente com gente do Brasil inteiro. Em mais um ano a gente conseguiu aí atingir os 4 cantos do país, tá bom? E antes da gente ir para a aula, eu quero explicar um pouquinho como vai acontecer esse workshop, tá? Primeiro, esse treinamento ele foi criado com base nos erros que eu cometi no passado, né? Os erros que eu cometi no passado, que foram muitos, eu sempre digo que é mais fácil eu aprender com o erro dos outros do que com os meus, né? Então, por isso que eu já falo para você que esse workshop vai ser bem produtivo para você, tá? Que você vai aprender com os meus erros. Então, eu já errei, eu já aprendi, eu já testei e agora eu vou te ensinar, né? E também com base em cima das questões que muitos dos meus ex-alunos, tá? Dos ex-alunos, tanto de workshop presencial, né, quanto dos online, ou mesmo de perguntas enfim, que as pessoas me fazem através do meu e-mail ou dos artigos que a gente publica, né, que a Academia de Fotógrafos publica, eu peguei e juntei tudo, né, organizei e montei uma sequência, né, lógica, prática e objetiva. Então eu vou te entregar tudo montado numa sequência que você vai ver que, primeiro, vai responder as questões que você tem. Então, eu acredito que, assim como eu e como os meus ex-alunos, você deve, às vezes, pensar em Flash de uma forma bem complexa, né? De meio bagunçado dentro da cabeça, e eu vou te entregar de uma forma mais lógica, mais fácil, você vai ver que você é capaz, que você vai conseguir. Você vai falar assim, cara, eu vou me apaixonar pelo Flash, assim como eu sou hoje um apaixonado pelo Flash, assim um legado que eu deixei já pelas escolas de fotografia, enfim, pelos workshops que eu passei, eu deixei esse legado de pessoas apaixonadas por Flash, tá? E eu quero que você também, né, torne-se um desses apaixonados. Segundo, esse treinamento ele foi feito para quem? Ele foi feito para você que está iniciando na fotografia, então você está começando a fotografar e já quer começar a dar o passo certo, né, na sequência certa, já quer dominar essa ferramenta que é mega importante dentro de um trabalho de fotógrafo, mas eu não quero ser um fotógrafo profissional, eu só quero fazer boas fotos, fazer uma foto bacana da minha família, dos meus amigos, dos eventos que eu vou, enfim, é a minha válvula de escape, a fotografia, enfim, para você vai servir muito bem, tá? E se você já fotografa, mas, puxa, o flash tá meio bagunçado na minha cabeça, isso acontece às vezes por conta disso que eu falei. Hoje em dia na internet você tem muita informação, mas você não tem uma sequência, né, que precisa ser juntada essas informações. E também vai servir para você, tá? Então, tudo que a gente vai aprender aqui dentro desse workshop, essa sequência, serve tanto para você que está iniciando e não quer ser o fotógrafo, viver da fotografia, quer fazer fotos boas, quanto para você que já é fotógrafo, ou enfim, já gosta mais de ir a fundo dentro da história. Vai servir também para você. Beleza? Esse treinamento vai ser entregue em 3 aulas, tá? 3 aulas no decorrer dos próximos dias. E como eu vou te entregar essas aulas? Eu vou te entregar no seu e-mail. Então, por isso, eu te peço um favorzão. Uma vez por dia, pelo menos, dá uma olhadinha na sua caixa de e-mail. Se não chegou, verifica a caixa de spam. Olha na parte da manhã, olha no final da tarde, porque vai ser lá que eu vou te enviar as próximas aulas. Uma outra coisa, é claro, pedir também para você se sentir à vontade. Fica à vontade aqui dentro da nossa sala de aula, né? Eu quero que você... Aqui embaixo a gente tem uma área de comentários. Aqui embaixo tem uma área de comentários. Vai ser por essa área que a gente vai interagir, que a gente vai, né, conversar. E por isso que eu tô te falando para você ficar à vontade. Terminou de assistir a aula? Conta pra gente o que você achou. Se tiver alguma dúvida, também comenta aqui, porque eu vou estar acompanhando aí durante essa temporada, né? Eu vou estar todos os dias olhando ali, vou estar aberto para eu poder responder. Nessa primeira aula, como a gente está falando de modo TTL, eu acho sempre viável a gente conhecer como funciona o modo TTL. Se você quer saber qual o problema está dando no seu carro, né, eu costumo dizer, usar esse exemplo, se você quer saber qual é o problema que está dando no seu carro, no motor do seu carro, você precisa saber como o seu carro funciona, como o motor funciona. Então, nessa primeira aula, eu vou te mostrar como funciona, o que é o modo TTL,
como ele funciona e também vou te mostrar um dos principais erros cometidos, tá, pelo fotógrafo quando está fotografando com flash. E esse erro é aquele erro que leva o cara a falar: cara, eu odeio flash, eu desisto, estou decepcionado com esse cara. Então esse é um dos grandes erros e eu vou te mostrar aqui como não fotografar, né, usando flash. Como não fotografar, então a gente já vai corrigir esse erro logo de cara, beleza? Então é isso aí, a gente não vai perder mais tempo, eu espero muito que você goste. Vamos embora para a primeira aula. Para a gente começar falando sobre TTL, sobre o modo TTL, eu quero começar falando do modo de fotometria, tá? De fotometria da câmera. Olha, a gente não está falando de flash, a gente vai falar sobre a fotometria da câmera, né? Fotometria a gente tem dois tipos. A gente tem a fotometria de luz incidente, né? Que você tem uma fonte de luz e essa fonte de luz aplica uma quantidade de luz em cima de determinado objeto. Essa fotometria de luz incidente, né, a gente mede essa luz, a gente faz essa fotometria através de um fotômetro de mão. Então você tem aqui aquele fotômetrozinho onde você coloca em cima ali virado para a luz e mede essa quantidade de luz, a quantidade de luz que está incidindo sobre o objeto. Então não importa se você está com a camiseta branca, se você está com a camiseta preta, todo objeto ele vai receber a mesma quantidade de luz, tá? E a gente tem o outro tipo de fotometria, que é a fotometria de luz refletida, tá? Então você tem, de novo, a fonte de luz, aí a gente tem aqui o objeto que recebe uma quantidade de luz e ele reflete uma quantidade de luz, né? Então nesse caso, aí a gente tem que levar em consideração se você está com uma camiseta branca ou se está com uma camiseta preta, porque a gente sabe que uma camiseta preta ela retém luz e uma branca reflete mais luz. Então esse objeto ele recebe uma quantidade de luz, então uma luz incidente recebeu, só que ele reflete. Esse tipo de fotometria, como ela é feita? A luz incidiu sobre o objeto, esse objeto refletiu, a luz passa por dentro da lente, atinge um sensorzinho que tem aqui de medição. Esse sensor ele faz um cálculo lá e aponta para a gente aqui, ó, naqueles ponteirinhos aqui, se a gente tem uma quantidade de luz superexposta ou subexposta, né? Então ele te mostra através do ponteirinho. Se você tem um ponteirinho tá aqui em cima, isso quer dizer o quê? Ah, você tem uma quantidade, ele está te informando que você tem muita luz. Então o que você faz? Você faz os ajustes da câmera de abertura, velocidade e ISO e traz esse ponteiro para a parte mais neutra da foto, deixando ela que a gente chama aí de fotômetro zerado. Então esse é o tipo de fotometria que a gente chama de fotometria de luz refletida, tá? Na gringa, lá fora, ele também é conhecido como fotometria TTL. Porque o que significa TTL? A sigla TTL, ela vem de through the lens, através da lente. Então, a luz incide sobre o objeto, passa através da lente, atinge esse sensor aqui, o fotodiodo, que informa pra gente se a gente tem uma condição de luz superexposta, subexposta ou ok. Quando os caras desenvolveram esse sistema de fotometria, os caras falaram o seguinte, poxa, a gente pode adaptar esse mesmo sistema de fotometria para fazer a leitura da quantidade de luz do flash. Antigamente, quando não existia o sistema TTL do flash, era preciso fazer contas, cálculos através de distância vezes o F que você está utilizando, e aí você encontrava o número guia e aplicava, enfim, dentro do seu speedlight para que tivesse uma exposição correta. Então imagina, você chega num lugar, você tem o seu objeto parado, você... Eu brinco, né, com os meus alunos, que eu falo assim, imagina você tem a foto da sua vida, então você chegou ali, tá a foto da sua vida, aquele momento que é único, e aí você tem que fazer cálculos, parar para fazer cálculos, para colocar a quantidade de luz no seu flash para disparar, pronto, você já perdeu a foto, além de enquadramento, de ajustes de câmera, pensar mais no ajuste de flash. Então o TTL ele veio também para facilitar a nossa vida e trabalhar de certa forma, até certo ponto, que a gente chama de controle automático. Muita gente acha que essa leitura da quantidade de luz correta que o flash dispara é feita pelo flash, e na verdade não. Na verdade é esse sistema de fotometria aqui da câmera, tá? Que trabalhando em conjunto
com o que nós temos de luz disponível no ambiente, ele faz um cálculo e um ajuste e informa ao flash a quantidade de luz necessária para que tenha uma cena equilibrada, tanto de luz ambiente quanto de luz de flash. Vamos entender como que funciona. Aproveitando então esse sistema de fotometria da câmera, os caras pensaram, e agora, como que a gente faz para que esse próprio sistema informe ao flash a quantidade de luz necessária? O que foi desenvolvido é um pré-disparo, tá? O sistema TTL ele funciona da seguinte forma. O flash, quando a gente faz o clique, durante o clique, o negócio não funciona antes. A leitura é feita durante o clique. Quando eu aperto o botão, que eu apontei a câmera para o meu objeto, que eu fiz o clique utilizando o meu flash, esse flash emite um pré-disparo, já que a gente está falando de luz, então é muito rápido. Esse pré-disparo atinge o objeto, tá? Ele atinge o objeto. Esse objeto também reflete a luz do flash. Essa luz passa através da lente, atinge esse cara aqui, esse sensorzinho. Esse sensor faz uma média do que ele tem disponível de luz ambiente e informa ao flash a quantidade de luz necessária que o flash precisa disparar para que a gente tenha uma luz equilibrada. Esse então é o sistema TTL. Na verdade, quem faz toda a leitura e informa ao flash a quantidade de luz necessária não é o flash, é a câmera. Então vamos imaginar que o objeto ele é escuro, né? Uma camiseta preta, por exemplo. O que vai acontecer? Ele vai emitir menos luz. Então, esse cara aqui vai fazer a leitura e vai falar, opa, tá chegando menos luz aqui. Então o que eu vou fazer? Flash, dispara uma quantidade maior de luz. Se fosse uma camiseta branca, o que o flash ia entender? Ele ia pensar o seguinte, opa, a câmera ia entender, né? Opa, chegou muita quantidade de luz aqui. A câmera não entende o que é branco e o que é preto. Quando ele chega aqui, o que vai acontecer? A câmera vai falar para o flash, olha, tem muita luz, então trabalha menos, diminui aí a sua carga de luz. Mas ele sempre vai estar, a câmera sempre vai estar pedindo para ele jogar a quantidade de luz necessária. Então é por isso que as pessoas chamam o TTL de modo automático. Então esse é o sistema TTL, é assim que funciona o sistema TTL. Você vê que a responsabilidade não está no flash. A responsabilidade está em você, fotógrafo, que precisa ter uma condição de luz ambiente bacana, então uma fotometria de luz ambiente, para que a câmera informe ao flash, através do pré-disparo, a quantidade de luz necessária para que ele tenha uma forma equilibrada. Esse é o modo TTL. Quando você chega num salão, que você tem aquele salão bem iluminado, e mesmo assim a gente está utilizando o flash como auxiliar, né, para dar um destaque no objeto principal, para preencher, que essa é a ideia desse tipo de utilização do flash, que é o flash de preenchimento. Quando você chega nesse lugar que você tem essa iluminação, se você não se preocupar com a exposição de luz ambiente, não ter uma exposição adequada, uma exposição correta dessa luz ambiente, você pode ter um problema muito sério. E isso acontece muito. Por exemplo, vamos imaginar que você não esquentou com esse cuidado, não teve esse cuidado com a luz ambiente e tua foto ambiente, a câmera, está subexposta. Quando você trabalhar com flash, ele vai se destacar mais. Nesse destaque, quando ele se destacar mais, o flash vai trabalhar basicamente como luz principal. E você vai ter sombra dura e espaço de ambiente escuro. Então, quer dizer, o flash ele não ilumina um ambiente inteiro. Ele é programado, ele é feito para iluminar um objeto não tão distante, né? Então, o que acaba acontecendo? Fica o centro da foto bem iluminado, então acaba projetando uma sombra dura no objeto principal, no fotografado, e você tem o ambiente atrás todo escuro. Então, sendo assim, a gente pode entender que câmera controla luz ambiente e flash controla luz objeto. Câmera controla luz ambiente e o flash controla a luz do objeto. Pensando dessa forma, se você souber trabalhar de forma criativa, você consegue dar alguns efeitos bem interessantes, destacando o objeto principal ou mesmo mostrando objeto que está atrás. Por exemplo, vamos pensar num pôr do sol. Vou explicar o que é o flash de preenchimento aqui para a gente entender certinho e não restar dúvida, né? Vamos imaginar que a gente tem aqui, está fotografando uma noiva, um casal, né? Um casamento. Então você tem aqui o noivo, né? E você tem aqui a noiva. Eu não lembro de que lado que fica, mas é isso daqui. Então você tem aqui a noiva e o noivo.
Eu sou um péssimo desenhista, mas dá pra gente entender aqui. E no fundo, a gente tem um altar aqui, todo bem iluminado, com muita luz, mas bonito. Quando eu trabalho com a minha câmera, se eu fizer a fotometria ambiente, a exposição para o casal, vamos imaginar que eles estão numa condição com menos luz, né? Um pouco menos de luz do que aquele fundo bem iluminado, cheio de vela, cheio de luzes, santos e, enfim, um altar bem bonitão aqui. O que vai acontecer? Se eu fizer a fotometria, né, para o objeto principal, a minha câmera, a fotometria da câmera, para esses caras aqui que estão com uma luz menos, né, uma luz menor, uma intensidade de luz menor, um ambiente com mais sombra, por exemplo, o que vai acontecer? Quando eu fizer essa fotometria, o fundo automaticamente ele vai subir, porque a câmera vai entender aqui que esses caras estão num ambiente de pouca luz. E o meu fotômetrozinho, quando eu levar ele aqui, deixar ele neutro, o que vai acontecer? Essa luz que tem no fundo, ela vai ficar super exposta. Então, ela vai ficar super exposta e acaba ficando uma imagem lavada, ela não aparece. Bom, se eu faço o inverso, se eu pego a câmera e faço a fotometria, né, eu cuido dessa exposição da luz do fundo, eu consigo ter todo esse ambiente aqui no fundo, bem exposto na minha câmera. Porém, o meu casal aqui, ele vai estar subexposto, ele vai estar mais escuro. É aquela ideia da silhueta, quando a gente fotografa contra a luz, contra o pôr do sol. Você faz a fotometria para o sol, vamos imaginar que aqui seria o sol, e aí, quando você faz o clique, a pessoa sai na silhueta. Isso acontece no dia a dia, se você parar para observar. Se você tiver uma condição de luz atrás, ela acaba acontecendo isso. Se você fizer dessa forma, eu quero mostrar aquele altar que está lindo. Então, a câmera vai fazer a exposição para o fundo. O que vai acontecer com esse casal aqui na frente? Eles sairão subexpostos, eles vão sair menor, a quantidade de luz menos iluminada do que esse fundo. Nesse caso, é o que a gente chama o flash. Nesse caso, a gente aciona o flash para cuidar desses dois aqui. Então, eu posso considerar que câmera controla a luz ambiente e o flash ele vai dar, quando eu fizer o clique, um pré-disparo. O pré-disparo atinge o casal, a luz vai retornar, vai passar através da lente e vai informar o flash. Olha, cara, flash, é o seguinte, para esse casal sair bem iluminado e ter um equilíbrio com a luz de trás, você precisa jogar X de luz, um inteiro, um meio, um quarto, um oitavo, um 16 avos e um 32 avos e 1/64 avos ou os seus terços. E assim a gente vai ter a câmera cuidando da luz ambiente pra gente, né, daquele lugar que a gente quer, e o nosso flash preenchendo aqui esse casal. Então é isso que a gente chama de flash de preenchimento. Então, entendendo que como funciona o TTL, você ainda é o fotógrafo. Muita gente joga a responsabilidade em cima do flash, falando, cara, vou comprar um flash e flash é luz e é luz que a gente precisa e vai dar tudo certo. Se você tiver a câmera subexposta, a regulagem dela, a Santíssima Trindade, abertura, ISO e velocidade, não condizente com a condição de luz ambiente, você vai ter um ambiente totalmente escuro, porém o objeto principal vai estar iluminado, porque o flash vai dar o pré-disparo atinge o objeto, a luz retorna, passa através da lente e informa o flash, a câmera informa o flash a quantidade de luz necessária para que tenhamos essa condição de luz ali correta, a exposição da luz correta. Então, isso daqui é o que chamamos de flash de preenchimento ou o famoso fill flash. Então é isso aí, nessa aula você viu como funciona o modo TTL, né? Que na verdade não é o flash que faz a leitura, e sim existe ali uma conversa, né? Existe uma parceria entre a câmera e o flash. A câmera faz a leitura, o flash dá o pré-disparo, né? Então ele joga o pré-disparo, a luz atinge o objeto, retorna, porque todo objeto reflete, a luz passa através da lente, e a câmera faz ali essa parceria, nessa parceria informa o flash, né? A quantidade de luz necessária para que tenhamos uma cena, um objeto corretamente exposto. Na segunda parte, a gente viu que câmera controla a luz ambiente, flash controla a luz do objeto. Isso é um mantra na minha vida, isso é algo que precisa estar dentro da sua cabeça também, como o seu RG, como o seu CPF. Câmera controla a luz ambiente e flash controla a luz do objeto. Se você levar isso
em consideração sempre, você vai ver a sua luz já vai melhorar aí 90%, beleza? E o primeiro passo que eu faço dentro desse sistema que eu vou mostrar para vocês é fazer uma análise da luz ambiente. Então eu costumo chegar antes, né, chego bem antes e começo a fazer alguns cliques para saber qual o mínimo de ISO eu consigo utilizar, que me dê mais conforto para trabalhar com a velocidade e com o meu F. E aí eu vou clicando, né, fazendo clique das pessoas que estão ali, mesmo já montando, enfim, já dá para saber. E depois eu coloco o flash em cima da câmera, né, e aí eu começo a fazer os cliques com luz ambiente mais o flash. Então anota aí, o primeiro passo é esse, é se importar bastante com a exposição da luz ambiente, beleza? Espero que você tenha gostado e na próxima aula você vai ver, começa a juntar esse primeiro passo com o outro, onde a gente vai trabalhar a qualidade da luz, deixando uma luz muito mais sutil, muito mais refinada. Mais uma vez eu peço para você, comenta aqui embaixo, diz pra gente o que você achou, se tiver alguma dúvida também, deixa aqui na nossa área de comentários. Espero que você tenha gostado e eu te vejo então na próxima aula.